pouco hoje sobre Daniel. Eu louvo a Deus, quero saudar a todos aqui com a paz do Senhor. Você que está aqui, você que me assiste, que essa palavra seja uma bênção para você, assim como foi na minha vida. Preste atenção na palavra, examine a palavra. O mensageiro é o de menos, o demais é a palavra. A gente entender e sair daqui com aquela sensação de preciso viver essa palavra. E é isso que Deus quer. Aleluia e glória a Deus. Deus é fiel. Daniel é depois de Ezequiel. Entre Ezequiel e Oséias. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Nós vamos ler Daniel 1, aí eu vou direcionando a gente aqui, depois a gente vai ler lá o 6, no finalzinho, bom? Irmãos, nós vamos ler aqui o livro de Daniel. Como que funciona? Ele é dividido em duas partes, tá? Duas partes ele é dividido. Do 1 ao 6, do capítulo 1 ao capítulo 6, essas aqui são informações do livro, tá? Do 1 ao 6, o texto é produzido em aramaico, é um texto histórico. Ele vai contar toda a história, tudo o que aconteceu, tudo lá sobre Daniel, né? Depois vai começar a falar sobre as visões e tudo mais. Aí, do 7 ao 12, o livro de Daniel, ele trata sobre aspectos apocalípticos. E é um livro escrito em hebraico. E, dentro da teologia, esse é um dos livros escatológicos da Bíblia. Né? E quando a gente fala de escatologia, a gente está falando de fim dos tempos, arrebatamento, amém? E eu acho escatologia muito difícil. E Daniel é um livro que trata de escatologia. Porque tem muitas vertentes escatológicas, né? E aí é onde você ouve, cada teólogo fala uma vertente diferente. Mas é interessante a gente estudar, procurar uma vertente, procura o seu pastor e vamos debater sobre esse assunto aí que é muito importante para nós. Então, do 1 ao 6 é o texto histórico e do 7 ao 12 é o aspecto apocalíptico, que fala do quê? Do presente e do futuro, do que Deus está fazendo e do que Deus vai fazer. Amém? E aí, há quem diga que esse livro de Daniel, ele é o apocalipse do Antigo Testamento, de tanto texto, de tanta escatologia que tem nesse texto e nesse livro. E o livro, ele é categorizado como literatura apocalíptica. O que é uma literatura apocalíptica? Ela fala do tempo da crise, dos tempos de crise e dos finais dos tempos. E qual que é o propósito de uma literatura apocalíptica? Nós vamos aprender aqui agora. Consolar, confrontar e encorajar o povo. Então, ele confronta, encoraja, né? Ele confronta, ele consola e ele encoraja. E aí, esse livro de Daniel, ele conta a história de Daniel, quando Daniel é pego e é levado para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque naquela época nós sabemos que existiam muitas brigas e guerras entre nações. E aí, para acabar com uma nação, o que era necessário ser feito? Matar os velhos, todos os velhos eram mortos, e eles pegavam os jovens e capturavam os jovens. Por quê? Eles pegavam esses jovens, prendiam e ensinavam tudo que eles queriam ensinar da terra deles, a fim de quê? Fazer com que esses jovens perdessem a identidade da terra antiga. Então, eles matavam os velhos que tinham os costumes antigos, e aí pegavam os jovens, pastor, e transformavam esses jovens. E aí mudava o credo desses jovens, mudava o jeito que eles se alimentavam, mudava a tradição, né? Queriam mudar tudo nesses jovens, e até a alimentação, que é o que a gente vê aqui no livro de Daniel. Então, quando uma tribo entrava e tentava capturar a outra, tentava tomar posse do terreno, eles faziam isso. Matavam os velhos e mudava tudo nos jovens, tudo. Capturava eles e ensinava tudo que eles deveriam fazer lá. E aí, aqui a palavra vai dizer que, nós vamos ler aqui, vamos começar a ler do 1. E aí a gente vai ler tudo, depois a gente vai fazer os recortes, tá? A gente vai ler só o capítulo 1. É muito extensozinho, mas, como a Bianca falou, vale a pena ler. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Olha só o que eu acabei de explicar para vocês. Um cara veio, roubou a terra do outro e sitiou, ficou morando lá, na terra do outro.
E o Senhor entregou nas mãos de Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com letra minúscula. E pôs utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E pôs utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que tivessem a habilidade de viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. Olha o que eu expliquei anteriormente. 5. O rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, que ele bebia, e assim fossem criados por 3 anos, repete comigo, 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei, no fim desses 3 anos. 6. E entre eles estavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, olha lá que eu falei, outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Belsazar, e Ananias, o de Sadraque, de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem comer do vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse de não se contaminar. 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que o meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria eles os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então Daniel, ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos haviam constituído sobre Daniel e Ananias, Misael e Azarias, Daniel disse: experimenta, peço-te, os teus servos de 10 dias fazendo que nos deem legumes e água a beber. Então veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem da porção do rei. Conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso. E experimentou 10 dias. 15. A fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei. 16. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam lhe beber e lhe dava legumes. Quem é o despenseiro? O cozinheiro. Ora, a esses 4 jovens deu conhecimento de toda a inteligência e as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento de toda a visão e sonhos. Fala comigo, visão e sonhos. E, ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante do rei Nabucodonosor. E o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, lhes fez perguntas e os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reinado. E Daniel esteve até o 1º dia do ano do rei Sírio. Amém? Quando fala até o 1º dia do ano do rei Sírio, é aproximadamente 50 a 60 anos. Olha só, depois de tudo isso, nós sabemos que Daniel ele virou um dos chefes dos eunucos, o chefe da inteligência, ele manjava de tudo. Então, tudo que perguntava, Daniel estava ali para responder. E aí a gente vai ver aqui no 1:8 que a gente leu, que é o pedido de Daniel. O que Daniel pede? Eu não quero comer essa comida aí. Eles estavam
todo custo querendo mudar a Daniel. Primeiro, o que eles fizeram? Mudaram o nome. Imagina se mudar meu nome. Eu tenho cara de quê? E aí, começaram todas essas mudanças. Primeiro, eles roubam os jovens da aldeia deles, da terra deles. E aí começa toda a mudança. Muda o nome, muda a alimentação e vai mudando todos os costumes. E Daniel sabia que Deus estava com ele. E ele chegou no chefe dos eunucos, olha que audacioso, e falou para ele, cara, vamos conversar. Eu posso não comer essa comida? Daniel não queria ser mudado. Daniel queria permanecer com as raízes dele. Daniel queria ser o mesmo. Como é difícil ser você, não é? Como é difícil ser eu. Como é difícil não mudar por ninguém, Fê. Não mudar o nosso jeito. A não ser aquilo que atrapalha. Deus em você, eu quero que você entenda, Ele vai mudar o seu coração. Deus vai mudar as suas características, o seu caráter interno. Ele não vai mudar a sua personalidade. Você continua o mesmo. Uns chatos como eu, outros nervosos, outros tristes, outros alegres, outros felizes. É assim. Deus vai deixar a sua personalidade, mas vai mudar seu coração. E isso que é mais importante. Nós sermos quem nós somos agrada ao Senhor. Quando existe algo em você que Deus não quer, Ele vai fazer esse trabalho. Esses jovens estavam dentro de uma outra província. Eles estavam a ponto de ser mudados, tudo que eles tinham construídos. Até ali, de personalidade, de alimentação. E nós sabemos que os judeus, eles têm esse pacto, né? De um tipo de alimentação. Eles têm uma dieta, diferente da dieta dos brasileiros, por exemplo. E aí, para tanto, eles queriam começar nas pequenas mudanças. O inimigo nunca vai te dar um pontapé de uma vez. Ele vai começar devagar. E o pastor Ederson sempre fala, eu ia falar Edinho, o pastor Ederson sempre fala isso aqui. Se tem uma coisa que o diabo é persistente. Se tem uma coisa que o diabo tem, é paciência. Ele tem paciência. E ele vai querer te mudar, pouco a pouco, tudo que você tem construído com Deus até aqui. Para que você jogue tudo fora. Todos esses anos de serventia ao Senhor, por nada. Todos esses anos de mudança que Deus fez em mim e você. Às vezes nós vemos uma situação e você fala, eu acho que eu devo agir como a velha criatura. Eu preciso resolver isso. E a velha criatura bate na porta. Fala assim, eu quero entrar. Deixa eu resolver para você, mas não, o Senhor te mudou. O Senhor mudou a sua vida, mudou o seu caráter, mudou o seu jeito. Você continua feliz, alegre, saltitante, sua personalidade está intacta, mas o seu coração foi mudado por Jesus a partir do momento que você o aceitou. E Ele muda nossas vidas. Deixa Deus te mudar, não o inimigo te mudar. Não quem quer te roubar te mudar. Tem muitos amigos que querem te roubar. Roubar a sua paz. Roubar quem você é, às vezes roubar até o que você tem. Mas Jesus, não, Ele veio para cumprir a lei, para que você pudesse viver assim do jeitinho que você é. Diante do Senhor. Com integridade, com sabedoria, com amor. A história diz, irmãos, que esses jovens aproximadamente tinham a idade da Natália. Uns 12, 13, 14, 15 no máximo. E eles já eram vistos como o futuro da nação. Por isso eles foram sequestrados. Por isso eles foram roubados. Nós somos o futuro do Evangelho. Temos que pregar hoje para que possamos colher amanhã. E esses jovens estavam sendo mudados. No cativeiro, você perde toda a sua identidade de filho. Quando você está numa situação ruim, você perde a identidade de filho.
você questiona você mesmo. Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que eu sou útil para isso? Mas há tempo de Deus te livrar. Há tempo do Senhor trabalhar na sua vida. E você vê grande coisa que o Senhor vai fazer por você. Se você confiar, se ir até o fim. E se rejeitar o que estão oferecendo para você. Às vezes, irmãos, o que vai oferecer para você não é droga. Não é droga. Não é bebida, não é cigarro, não é isso. É uma corrupçãozinha. É sonegar um impostinho. Você dá um dinheiro no mercado, R$10, o cara te devolve 10, de novo. Porque na hora de contar, pega a nota a mais, devolve os 10, você... Era para ter devolvido 8, devolveu 2 a mais. Não, isso é corrupção. Volta lá e devolve o dinheiro não é seu. Isso é pequenas corrupções. Não, o lugar para estacionar o carro é aqui. Não, eu vou estacionar na vaga do outro. Não está aí mesmo? Quando ele chegar, nós vê. Isso é corrupção. Às vezes, o que vai nos corromper não é uma coisa grandiosa. Está esperando o quê? Você nunca foi do movimento, ninguém vai bater na sua porta. Opa! Mas se você foi do movimento, pode acontecer. Comigo, com você, com qualquer um. O movimento do rolê, o movimento de vários movimentos tem por aí. Mas você não vai se deixar ser mudado, porque Deus já te mudou. E a promessa que Deus faz, e o serviço que Deus faz na sua vida, não é revogado. A não ser que você queira. A não ser que você vá atrás do errado. Senão a sua vida vai permanecer íntegra diante de Deus. Porque Deus tem visto o seu esforço. Para estar aqui, para viver a vida com Ele, Deus tem visto. Calma. A recompensa vem do Senhor. E aí, nós vamos ler aqui em João 1:12. Vamos lá rapidinho. Que tem tudo a ver com essa parte aqui de Daniel. João 1:12. Aleluia, glória a Deus. Você não pode perder a identidade de filho. E é um texto que eu cito muito aqui na igreja, que diz assim a palavra do Senhor. João 1:12. Mas todos quanto que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus. Você recebeu, ganhou o poder de filho e foi transformado. Foi mudado. Não tem cativeiro que vai fazer você voltar para trás. A não ser que você queira. Não queira, não. Anda com Jesus, anda bonitinho, anda certinho. Vamos fazer as coisas de Deus. Do jeito que a gente pode, mas com toda a força do mundo. Com toda a força que você tiver. Quem está entendendo isso aqui? Com toda a força. Com toda a força. Sirva ao Senhor com toda a sua força. E aí nós vemos aqui, quando nós lemos o Daniel 1:10 ao 13, que o chefe dos eunucos teve medo. Ele falou assim, bom, se eu fizer isso por você, eu não sei não, mas eu acho que minha cabeça vai rolar. Porque o cara lá, ele manda em mim aqui. E eu mando no cozinheiro. Mas a nossa cabeça vai rolar. Mas Deus já tinha dado graça para Daniel conversar com esse cara. Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Para quando você chegar para conversar, você saber o que falar. Às vezes a gente fica assim, eu vou chegar lá, vou falar o quê? Vou falar, eu não quero mesmo, é isso aí. Não! Deus vai te dar as palavras certas. A palavra de Deus diz que naquele dia você não vai ter que se preocupar com o que falar, porque o Espírito vai colocar a palavra na sua boca. E você vai saber o que falar. Isso se chama sabedoria. Saber entrar e saber sair. Sabe aquela pessoa que entra, derruba tudo e vai embora e é mal vista? Não pode ser a gente. Porque a gente é a igreja. Foi falado aqui ontem. A gente é servo de Deus, a gente tem que dar exemplo. A gente tem que ter sabedoria. É difícil, irmãos, eu sei. Todo mundo vive isso, eu não estou livre de nada, não.
Mas a Bíblia fala, quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que Ele dá de graça todos os dias. Deliberadamente. Deus libera sabedoria, deliberadamente, para quem quiser. E a palavra de Deus diz em Provérbios, eu, a sabedoria, habito com a prudência. O sábio é prudente. A sabedoria anda junto com a prudência. E aqui nós sabemos que o eunuco teve medo. Sabe por quê? O chefe dos eunucos, que também era eunuco. O que significa eunuco, irmãos? Eu vou explicar para vocês. Historicamente, eunuco é um homem castrado que servia no harém do rei. Ou seja, para o cara servir no harém do rei com um monte de menina bonita, ele tinha que ser castrado. Por quê? E se ele roubasse uma mulher do rei, aí ele morria, né? Então, o homem eunuco era castrado. Mas nem todos os eunucos da história fala que eram castrados. Nem todos, tá? Eunuco é uma patente, é um patamar que a pessoa tá. Nem todos têm a ver com harém ou têm a ver com castração. Tá bom? Essa é a informação. Ele teve medo. Quando você fala um sonho para alguém, essa pessoa ela vai ter medo por você. Ah, Bianca, não. Muito caro, tem que parcelar. Mas você não pode ter medo. Daniel não teve medo. Daniel enfrentou, falou, eu vou lá falar com esse cara aí, vou resolver a vida de nós 4 aqui. Pelo menos de nós 4 aqui eu vou resolver, irmão. Sempre vai ter alguém para ir na sua frente. Se você quiser ir atrás de alguém, atrás de uma pessoa de Deus, que direciona, que fala a verdade, que não mente para você, você também vai ser beneficiado. Nós temos pastores aqui que direcionam a gente. E indo atrás deles, nós somos beneficiados, porque eles estão na palavra. Se sair da palavra, não, mas se estiver na palavra, é beneficiado. Assim como eles também seguem outros pastores que são amigos também. Se você andar com gente de Deus, que sabe aonde está indo, sabe aonde vai te levar. Por isso que quando a gente se converte, a gente tem que agarrar em alguém. Eu agarrei em alguém quando eu me converti. O nome dela é Vivi, pastora Viviana. Eu andava com ela para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E ela me ensinava um monte de coisa. E eu agarrei nela e fui. Agarre em alguém. Agarre em alguém que sabe um pouquinho só mais que você. O pastor Edson Vasconcelos falava assim nas aulas de teologia. Quantos anos atrás? Quase 10. Ele falava assim, sabe qual que é a diferença de mim e vocês, os alunos, no caso? Eu cheguei aqui mais cedo na sala. Todo mundo é igual. Mas sempre vai ter uma pessoa que sabe um pouquinho mais que você. Agarra nela. O eunuco teve medo, mas Daniel não. Se você andar com alguém que não tem direção, você não vai ter também. Tem gente que quer casar com gente que não tem direção. E tem gente que quer casar com quem tem direção. Tem gente que quer fazer amizade com quem não tem direção, Natália. Mas tem gente que quer andar com quem tem direção. Nessa vida, você vai ter que renunciar. Muitos relacionamentos, viu? Não só amorosos, mas vários relacionamentos, para você andar direito. Porque aquele amiguinho seu lá da farra, ele continua na farra, mas você se converteu. E aí? Não combina, não combina. O papo é outro, não combina. Ah, mas eu não posso tomar um refrigerante com ele. Claro que você pode, se você for influenciar. Para ser influenciado, nem vai. Irmãos, tem um período da nossa conversão, você passou por isso, você vai lembrar. Tem um período da nossa conversão que a gente para de andar com todo mundo. Não para? Você fica meio louco, meio bitolado, meio crente demais, e você para de andar com todo mundo, porque você tem medo das conversas. Você tem medo de andar junto. Você fala, não, eu não posso me corromper, eu não posso me corromper. Eu estou na santidade agora. O que é santidade? Separação. Eu me separei agora do mundo. Agora eu colei em Jesus. E depois desse tempo que você passou distante das pessoas, vai passar o momento e você pode retornar para essas pessoas. Que loucura que eu estou falando aqui, uma heresia. Não. Você pode retornar, porque agora você está forte. Agora você leu Bíblia.
Agora você está forte. Em vez de ser influenciado na conversão, que você se converteu, você fala, ufa, primeiro Deus faz o trabalho, tira tudo de você. Depois Ele coloca tudo de novo. Dá a palavra na sua vida. E aí você chega para influenciar. Você não vai ficar aquele cara chato, a palavra de Deus aqui o tempo todo. Não, mas quando você tiver uma oportunidade, você vai falar de Jesus. E essa oportunidade vai surgir. Irmãos, eu orei anos para Deus, para ter um bom encontro com algumas pessoas, para poder falar para elas do amor de Deus. Ore por alguém para você ter um bom encontro. O Senhor vai te preparar. Vamos ler lá em Lucas 12. A gente vai lendo e vai salientando os textos. Vai confirmando. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela confirma ela mesma. A Bíblia é o único livro da face da terra, o livro mais antigo que existe, que ela explica ela mesma. Aleluia. Lucas 12. Vou ler. E digo-vos, amigos meus, 12, 4 e 5, tá? E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar para o inferno. Sim, vos digo, a esse temereis. Amém? O eunuco teve medo do chefe. Mas você não tem que temer homem nenhum. Você tem que temer Deus, que pode te matar e ainda te mandar para o inferno. Eu e você, todo mundo aqui. Não é a homem que você tem que temer. Homem você tem que respeitar. Respeitar. E, de preferência, seguir os bons conselhos. Mas temer é só a Deus. Só a Deus você deve temer. Eu estou com medo de chegar no fulano e falar e der uma confusão. Peça para o Senhor uma palavra certa. Peça para o Senhor um bom encontro. E não vai temer essa pessoa. Teme a Deus. Porque se Deus iluminar o seu coração e você sentir que é naquele dia que você tem que conversar com a pessoa, você vai falar as palavras certas. E não vai dar BO nenhum. Não vai dar nenhum problema para você. Mas devemos temer a Deus. Não aos homens. Porque Deus tem o poder de matar e mandar para o inferno. Deus não quer nenhum dos seus no inferno. Eu creio assim. Mas o inferno foi criado por Ele, para a sua própria justiça, para o seu bel prazer, para mandar quem não obedece, quem não muda, quem não entende. Não é só uma dificuldade que a gente está passando, é um monte de problema. Mas entrega na mão do Senhor, Ele é capaz de mudar, Ele é capaz de fazer. Para de tentar lutar com as suas próprias mãos, luta com as mãos de Deus. É invisível, mas a vitória é certa. Toma posse, irmão, que se você não tomar, eu vou tomar. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que peleja por você. Luta as suas causas, luta as suas guerras, e nenhuma ele perde, ele vence todas, todas. Todas as guerras que Deus entrar, ele vai vencer. Então não tema a homens, respeite os homens, se sujeite aos homens, mas tema a Deus. Seja educado com os homens, conviva com as pessoas. Não, eu não quero fazer nada, não quero conviver com ninguém mais. Você está no lugar errado. A terra está cheia de gente. Olha, vai ter que conviver? Tem gente que prefere os bichos, né? Eu prefiro os bichos do que gente. Já ouviu isso? Tem gente que fala isso, né? Eu prefiro o bicho. Mas vai ter que conviver com as pessoas, more. Minha vida. Vai ter que conviver com as pessoas. Não vai ter jeito. A não ser que morra. Mas no céu tem gente também. Vai ter que conviver. Fala para Deus colocar mansidão no seu coração. A gente precisa. Porque tem hora que dá um nervoso. Mas Deus tem poder de fazer isso. De colocar calma no seu coração. Paz no seu coração. E propósito para você. Para você aprender a lidar com as pessoas. Assim como eu tenho aprendido também. A lidar comigo mesma. E com as pessoas. Eu estou falando isso porque Deus quer, tá? E Deus é bom. Porque todo mundo que sobe aqui é profeta, é boca de Deus. Profeta profere. Proferir é falar. Eu falo o que Deus manda. E eu pego daqui do altar o que Deus manda os profetas falar também.
e Deus é bom. E aí a palavra de Deus vai falar lá no 17. A gente está fazendo aqui um sermão expositivo, né? Que é ler e explicar capítulo, versículo por versículo. Eu não vou explicar todos, tá? Só alguns aqui do que a gente leu. O 17 vai falar, sabe o quê? Que Deus deu inteligência para os meninos. Daniel 1,17 fala que Deus deu inteligência para eles. Mas, para Daniel, Deus deu visão e sonho. Olha só. Daniel recebeu uma coisa de Deus, irmãos. Exclusiva. Daniel recebeu de Deus uma coisa exclusiva. Visão e revelação. Visão e sonho. O que Deus tem para você é seu. Não é de ninguém. Pode demorar o tempo que for, Ele vai te entregar. É seu. Ninguém vai tascar, né? Ninguém vai tomar. É seu. E o pastor me falou isso. O que é seu, o que Ele te deu já era, é seu. Ninguém vai tomar. Ele não toma. Deus deu para todo mundo, para os 4 sabedoria. Mas para Daniel uma coisa diferente. Quem serve a Deus, quem vai à frente, quem é profeta, quem mete a cara, Deus dá coisas exclusivas. Mete as caras. O que você tem medo? Tem medo do seu chefe? Do marido, da esposa, do vizinho? Você tem medo de ir naquela firma lá que você gosta de deixar seu currículo e pôr sua cara a tapa? Vai lá amanhã. Vai na quarta. Toma coragem. Deus quer filhos corajosos. Esses precisam ser os filhos dele. Os filhos de Deus. Eu e você. Cria coragem. Resolve os seus problemas. Cria coragem. De entrar e de sair de uma situação que não está legal para você. De entrar e de sair de um problema que não está bacana para você. A gente fala tanto para os outros, se acontecer eu vou ter uma atitude. Aconteceu, você não teve nenhuma atitude. E aí? Tem coragem? Bate no peito e vai resolver. O seu Deus te garante. Se for coisa certa, Ele te garante. Se for coisa errada, nem conte com Deus. Porque Deus não se associa a coisa errada. Mas se for do certo, põe Deus na frente e vai. Vai, confia. Confirma, não adianta ficar pregando aqui para você 1 hora. Você sair daqui e não viver a palavra de Deus. Eu ficar sentada aí ouvindo uma pregação de 1 hora e não viver a palavra de Deus. Hora de viver a palavra de Deus. Como é que vive colocando Deus na frente, confiando no que Ele vai fazer? Eu não sei para onde eu estou indo, mas Deus sabe aonde está me levando e eu quero ir. Eu quero ir aonde Deus quer me levar. Não importa o lugar que seja. Ele vai garantir tudo para você. Assim como Ele garante para mim. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja de Cristo. Deus te garantiu o céu. Você quer coisa melhor que essa? Não tem. Uma vidinha boa, um carrinho legal. Eu quero. Um empreguinho top. Eu quero. Trabalhar 1 hora, ganhar 10 mil. Ainda não nasceu, né, Fê? Esse emprego aí. Eu quero tudo de bom de Deus. Você quer tudo de bom de Deus. Mas precisa de atitude às vezes. Eu quero. Deus pode dar. Mas qual que é a sua atitude? Ir atrás. Quero viajar para fora do Brasil. Vai aprender inglês, minha filha. Quero dirigir. Vai tirar a habilitação. Quero pregar. Vai estudar, vai ler. Tudo requer estudo. Tudo requer procura. Tudo requer esforço. Tudo requer coragem. Tome coragem e vai fazer. Para de ser vítima de contar coisa ruim. Nossa, tem gente que você encontra. Estou numa situação. Está faltando dinheiro lá em casa. Só conta miséria, pelo amor de Deus. Só conta miséria. E as bênçãos que Deus fez na sua vida, não tem? Vamos contar bênção, irmão. De problema todo mundo está cheio.
Esses dias eu falei para minha amiga, ela estava desabafando. Não. Minha amiga do peito. Eu falei para ela, não quero saber de problema. Quero saber de resolução. Ela falou, eu não posso desabafar com você. Eu falei, pode, claro. Claro que pode, irmãos. Desabafar uns com os outros é saudável, sabia? Eu sempre uso exemplos da minha vida para tentar exemplificar. É saudável desabafar, mas depois do desabafo, seca as lágrimas e vai ter uma atitude. Depois do desabafo, seca as lágrimas, compra a mercadoria e vai vender. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Você nunca vai saber se vai dar certo se não tentar. É clichê falar isso, mas é verdade. As verdades são clichês que a gente não quer viver. Devemos viver a palavra de Deus. O Senhor deu para Daniel uma coisa exclusiva, porque ele teve coragem de chegar no cara e falar, não quero comer, não vou me contaminar, quero ser diferente dos outros. O não ele já tinha, irmãos. Ele foi buscar a humilhação. Ele foi buscar o sim. E ele conseguiu o sim. Se você não tentar, você nunca vai saber se você vai ganhar um sim. Se você não fizer um crediário, tentar fazer um crediário com o CPF, para tentar comprar um móvel, você nunca vai saber se vai conseguir tirar na Casas Bahia ou não. Ué, é assim, irmãos. Essa é a vida com Deus. Coragem. Dia após dia de coragem, de tentativa. Estar com Jesus não é vencer todos os dias, mas é ter forças para tentar todo dia. Ter forças para continuar todo dia. Deus não quis salvar você para te dar uma vida de facilidades. Ele nunca te prometeu isso. Nem ninguém aqui do altar da Bereana. Aqui na Berê, não. Facilidade não é com Jesus. Com Jesus é perseverança. Mesmo no problema, é perseverança. Ninguém falou que vai ser fácil, mas você vai ir até o final. Você vai persistir. Sabe por quê? Tem alguém do seu lado. Esse alguém morreu por você. Não para te dar uma vida fácil, mas para te dar uma vida de vitória. E a vitória que nós temos é a salvação. Não esquece, salvação. É o que Deus tem para nós. O resto é supérfluo. Como diz minha mãe, o resto é lambuja. O resto é o que sobra, é despojo. Mas o que Deus tem nos dado é vida eterna. É João 14. É morada para nós no céu. Não é aqui, a vidinha está legal, mas no céu é melhor ainda. No céu é 100%, irmãos. Não tem choro, não tem lágrima, não tem boleto. No céu é uma bênção. O céu é perfeição. A perfeição que Deus criou está te esperando. Mas não é hora de você parar, é hora de continuar. E às vezes continuar e dar 2 passos para trás e falar, Deus, eu preciso de ajuda, Senhor. Fala comigo, muda a minha vida, faz alguma coisa por mim. Deus é essa pessoa que quer cuidar de você. Para de se sentir sozinho. Tem gente que só se sente inferior a todo mundo. Vamos parar. Isso acontece com todo mundo, irmãos. Esse sentimento de impotência acontece com todo mundo. Mas você tem que, levantar a cabeça e continuar. E aí a palavra de Deus vai dizer aqui em Daniel 18 e 19 que eles eram diferentes. Eles eram diferentes. Eles eram sábios, eles tinham toda a sabedoria. Como é difícil ser você, né? Como é difícil ser eu, ser diferente de todo mundo. Porque a gente está andando na contramão do mundo. O mundo bebe, a gente não. O mundo fuma, a gente não. O mundo é da prostituição, a gente não. O mundo só nega imposto, a gente não. O mundo rouba, a gente não. Ué? O mundo tem tudo o que quer, mas a que custo? Um dia, irmãos, eu desafiei a Deus. Eu sou cheia dessas, né? Um dia, um desafio está lá em casa me esperando, com 9 meses. Um dia eu desafiei a Deus. E eu passei na rua de casa, eu não morava aqui, eu morava lá na Vitória Régia, a Fernanda sabe onde é. E aí, a gente estava morando lá, tinha acabado de tirar o Celta, o João ganhava pouco, eu não estava trabalhando na época.
Mas pela fé o pobre entra em dívida, né? Pela fé. O que eu vou fazer para pagar depois? Não sei. É pela fé. Aí compramos o Celta. A gente estava apertado. E aí eu passei um dia na porta do vizinho lá, no vizinho da esquininha assim. E esse cara não trabalha. Não trabalhava na época, né? Isso não é da minha conta, mas ele não trabalhava. E sempre de carro e moto, e tudo novo, e tênis bom, e roupa boa. Eu falei, meu Deus, o justo sai de casa às 6 e pouco da manhã, não ganha isso, não compra isso? Ué? Eu falei para Deus, engraçado, né? Para esse cara você dá, né? O cara não faz nada da vida, Karina. Tem carro, moto, tem tudo. E Deus falou para mim, no meu coração, como uma flecha, Deus falou assim para mim, a que custo? A que preço ele tem tudo isso? A que custo? A que preço? O que você tem é seu, mas o que ele tem? Irmãos, não vamos nos comparar com quem está do lado de fora. A nossa diferença está em estar aqui dentro. Aqui dentro eu digo, presença de Deus. A sua diferença, Everton, é não estar mais lá fora, é estar aqui dentro, na presença de Deus. Os caras vão olhar e vão respeitar. Falou, o cara é crente agora. Depois de tudo que a Laiane fez, é crente agora? É crente agora. É crente. Depois de tudo que eu fiz, eu sou crente. Depois de tudo que eu aprontei, eu estou aqui na presença de Deus. Porque Ele teve misericórdia de mim, irmãos. Não fui eu que tive misericórdia de mim mesma, foi Ele. Ele me resgatou, Ele te resgatou. Da onde você estava, da vida que você levava. E você vai me dizer, mas eu não fazia coisa errada. Mas o coração não era de Deus. O coração tinha ídolo. O coração tinha problema. Mas o Senhor me livrou e te livrou e falou, agora você é meu, agora você mudou. Anda tu na minha presença e ser perfeito. Diz a palavra de Deus. E anda tu na presença de Deus. Daniel era diferente. O cristão precisa mostrar a sua diferença. O cristão precisa mostrar para que veio. E depois de tudo isso, ele ainda foi parar na cova dos leões, lá no final, lá no meio do capítulo. E depois que parou nas covas dos leões, por que ele foi parar lá? Porque ele orava a Deus. Ele foi pego orando a Deus. Ué, foi pego roubando? Não. Foi pego na prostituição? Não. Ele foi pego orando, Ricardo. E por isso ele foi preso. E foi jogado na cova dos leões. Foi criada uma emboscada para mostrar que Daniel orava. E ele foi preso. E Deus cuidou dele e ele não morreu. E Deus cuidou dele até o final. Não foi comido pelos leões. Fez amizade com os leões. Estava lá, tranquilo e calmo. E Deus o livrou até o fim. E lá depois, no 6, para a gente encerrar agora, nós vamos ler aqui o 6, 24. Vamos começar do 24. E vamos ler até o 28. E aqui, meu irmão, se encerra a história de Daniel. Aí vai começar, sabe o quê? As visões do rei e as interpretações de Daniel. Mas aqui se encerra a história da vida pessoal de Daniel. Mais para frente, não vai falar mais da vida pessoal dele, vai falar de outras coisas, vai falar de escatologia. E nós vamos ler aqui no 6:24. E ordenou ao rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Ó, escuta aqui. E fizeram uma emboscada para pegar Daniel orando. Pegaram, Daniel foi preso na cova dos leões, e os caras que deduraram ele foram presos também depois. Soltaram Daniel e colocaram eles na cova dos leões. Olha só que reviravolta. Veja bem. E ordenou ao rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. Meu Deus, a família inteira. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações, agentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante ao Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente.
é o seu reino e não pode se destruir, o seu domínio até o fim. 27, ele livra, salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este, Daniel, pois, prosperou no reinado de rei Dário e no reinado de Ciro, o persa. Amém? E assim se encerra a história de Daniel. Foi bem-aventurado, não foi? Foi honrado. Ele não procurou honra, mas Deus o honrou. Sabe o que a palavra de Deus diz? Assim, quando você chegar numa festa, não senta na primeira fileira, né, pastora? Porque pode vir alguém e mandar você sentar lá na última e colocar você no lugar de humilhação. Quando você chega numa festa, a palavra de Deus fala, senta lá no fundo. Porque quando alguém for te honrar, vai te mandar sentar na frente. Daniel não procurou honra, mas foi honrado. Quanto mais a gente procura as coisas, menos a gente acha. Procure no Senhor o que você precisa. Procure no Senhor a resolução da sua vida. A calma, o descanso que você precisa. Procura no Senhor. Daniel foi um rapaz de muita oração, como diz a musiquinha que o Levi escuta. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso foi liberto por Deus. Por isso Deus cuidou dele até o fim. Se eu e você nos colocarmos no lugar de uma pessoa de oração, não uma pessoa que ora, mas uma pessoa de oração, existe uma diferença. Eu aprendi isso há muitos anos, numa vigília que eu fui, que eu era louca das vigílias. Já fui muito crente, irmãos. Cadeira. E ele falava assim, existe duas coisas para a gente encerrar, uma pessoa que ora e uma pessoa de oração. A pessoa que ora tem horário para orar. Todo dia tá hora. Não é ruim isso, tá? Todo dia tá hora. Blá, blá, blá. Tem um cronograma para orar. Mas a pessoa de oração, ela não tem cronograma. Ela ora toda hora. Ela está em espírito de oração, 24 horas. Quando alguém fala, ora por mim, fala, estou orando. Porque está em espírito de oração. Está orando o tempo todo por alguém. Está orando o tempo todo por si. Está se olhando no espelho e falando, Deus, eu preciso mudar. Muda a minha vida, Senhor. Essa é a pessoa de oração. Daniel era uma pessoa de oração, por isso foi liberto. Por isso foi honrado. Por isso ganhou sabedoria. Por isso ganhou divisão e sonho. Para poder livrar o reino do império. E o Senhor fez uma grande obra, amém? Fica com essa palavra no seu coração e viva essa palavra. Não sai daqui despercebido. Vou fazer... Não. Sai daqui reflexivo. Reflete. Reflete na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. E aí o Senhor vai fazer por você grandes coisas. Amém? Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.